e hoje o tema é batismo nas águas. Inclusive, dentro do batismo, vamos falar do batismo de João e do batismo de Jesus. Já começa por aí que hoje a aula vai ser muito, muito bacana, mas também no futuro nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Então hoje nós vamos dedicar o tempo a falar do batismo nas águas, tá certo? Então vamos definir batismo nas águas. Batismo é a declaração pública da conversão da fé em Jesus Cristo em um ato profético de sepultar a antiga vida de pecado na imersão nas águas e se levantar como nova criatura. Então o batismo é um ato profético muito importante em que a pessoa, ela pela imersão completa nas águas, ela está fazendo o ato de sepultar o seu velho homem. Quando alguém se batiza na igreja, Bispo G, eu costumo falar que é o dia do coveiro. Né? Eu falo, pega a tua pá que hoje é o teu dia de você morrer. É verdade. Não é? Morrer para o mundo e renascer como uma nova criatura. E definitivamente, né? O mais importante é, a partir do momento que você se batizou, você ter uma trajetória retilínea, né? Você continuar no foco em Jesus e não se desviar e não voltar mais para trás. Porque tem uns cristãos aí, que se pode dizer cristãos, uns crentes, né? Que eles são tipo salva-vidas do velho homem, assim. Vai lá na água do batismo, pratica um RCP, ressuscita lá o velho homem, faz a farra, depois vem pedir perdão na igreja e se batizar de novo. Então aí não vale, né? Tem que batizar definitivamente. Então, essa decisão é uma decisão consciente, de que você não quer ser mais aquele velho homem problemático, cheio de vícios, cheio de deformações, né, que todo mundo olha e fala, meu Deus, só ninguém te suporta. Não, você quer se tornar uma nova criatura. Isso é uma declaração pública, com testemunhas, falando, olha, é isso que eu creio, é isso que eu sou, a partir de hoje, sou um servo de Deus. E é claro, você vai dar início ao seu ministério. Bispo Gê, o que significa a palavra batismo? Bom, a palavra batismo, né, baptismo, ela significa imergir, mergulhar. Inclusive é fácil de a gente ver isso porque existe um tipo de um submarino que é chamado batiscafo. Então ele vai a altas profundidades e ele é chamado batiscafo porque imerge, mergulha. E é engraçado que a primeira vez que fala sobre batismo, né, bapto, na língua grega, 600 anos antes ainda de Jesus, onde eles fizeram um tipo de vamos dizer, um condimento com pepinos, né? Seriam picles, e ele tinha que ficar imerso, por isso chamava bapto. Então é a palavra imergir, né? Obviamente o significado de imergir quer dizer o quê? É a pessoa que vai e é morta sobre as águas e ressuscita uma nova vida. Perfeito. E o Antigo Testamento tem várias alusões, né? Vários símbolos do batismo. Então nós podemos mencionar muitos, e entre eles, por exemplo, Noé e o dilúvio. O dilúvio é uma marca muito interessante que representa um batismo. Diz assim, o planeta Terra foi batizado. Não é? Porque todos foram sepultados, né? Todos aquela geração pecaminosa que está narrado ali em Gênesis capítulo 6, uma geração extremamente violenta, prostituída, que davam-se em casamento, né? Aquela coisa toda, e que ali Noé, ele foi preservado porque ele era o único temente ao Senhor. Então ele passou por aquelas águas também, mas ele teve aquela marca de uma nova criatura, de uma nova geração. Porque aquela geração do pecado, ela foi literalmente exterminada. É verdade. E, inclusive, esse simbolismo é muito interessante, porque as águas do batismo deixaram para trás aquilo que não agradava a Deus, para que viesse essa nova geração e que agradasse, fosse uma geração de aliança. Então o batismo, além de ser um referencial exterior daquilo que aconteceu, a pessoa ter nascido de novo, é também um símbolo muito profundo de aliança. E o que você colocou, né, um ato profético de aliança, é muito sério, porque as pessoas realmente se batizam, mas elas acham que é qualquer coisa. Não é. É algo sério que você fez e é um compromisso, não pode voltar atrás, né? É como se você assinasse um acordo, só que definitivo espiritualmente, né? Porque as ações espirituais, elas são irrevogáveis. Aquilo que é envolvido com unção, com a marca do óleo, ela se torna algo irrevogável. E exatamente, a consciência que nós vamos falar daqui a pouco, ela é fundamental para o batismo. Então, por isso que o batismo ele tem que ser ministrado também, não é só chegar lá, vamos batizar. Existe uma ministração, existe um entendimento para que a pessoa esteja consciente
do ato que ela está fazendo. Um outro exemplo é a travessia do Mar Vermelho, pela geração que saiu do Egito. Precisava haver aquela marca, Paulo fala isso aos Coríntios, que houve uma marca do batismo de sepultar aquele tempo de Egito e se tornarem o povo de Deus, o povo genuíno, o povo livre. Então, é a marca de que também a escravidão do mundo ela é desfeita. Não é? E acho que talvez essa geração não está muito consciente não, né, Bispo? Porque só Caleb e Josué, né, que acho que realmente se batizaram. Esses eram apostólicos, entenderam o projeto de vida para esse novo tempo, passaram pelas águas do batismo, não quiseram mais saber de maneira nenhuma de Egito e também muito menos de deserto. Puderam alcançar a terra da promessa. Daí então você vê que depois no deserto, como nasce uma nova geração, essa geração ela passa por uma nova marca do batismo, que é cruzar o Rio Jordão. Então ali também um referencial de batismo, aquela geração do deserto, quebrando um ciclo do deserto e começando um novo ciclo. Então, a passagem por águas na Bíblia, ela traz esse entendimento de um novo tempo, de um novo ciclo que está começando. Nós podemos falar, por exemplo, de Eliseu também. Eliseu, ele também atravessou o Rio Jordão, e é tão interessante que ele recebeu aquela capa, e ele falou, né, agora eu quero ver a manifestação realmente do poder de Elias, daquilo que é a porção que eu acabei de receber. E aí o Rio Jordão se abre, ele passa, então também ali iniciando o ciclo ministerial dele, né, como um sucessor de Elias. Interessantíssimo. Muito, e o apóstolo sempre nos ministra a respeito disso, né? Um verdadeiro divisor de águas, né? E incrível que as duas situações que você citou, falando sobre o Rio Jordão, foi aonde depois João Batista veio batizar e Jesus foi batizado, né? Então o referencial do Rio Jordão ele é muito importante. O referencial profético, até lembrando também, por exemplo, de Naamã. Não é? Naamã, que está lá em 2 Reis capítulo 5, também, um lugar onde ele mergulhou, nós temos aí na imagem, um momento que nós temos essa prática, também um ato profético que nós fazemos todos os anos no Rio Jordão, na caravana, de dar os 7 mergulhos, e um mergulho por um propósito, não é? E foram 7. Então ele não parou na metade, ele cumpriu aquilo que foi a ordenança de Eliseu. Meio mal-humorado no começo, mas depois ele ouviu o conselho de um dos seus soldados, né, um dos seus serventes, na verdade, e falou, olha, eu não pedi uma coisa muito difícil não, vai lá e se batiza. Tudo bem que aí, irmãos, o batismo que nós estamos vendo no Rio Jordão é num trecho bem mais agradável, que é bem no começo, ali na saída do mar da Galileia. Então ainda a água é bem mais agradável. Muito mais, sem dúvida, né? Agora, quando aquele eixo que é onde Jesus se batizou, que é próximo de Jericó, aí é mais barrento, né? É verdade, porque já pega muito detrito, tudo. E também é um lugar um pouco mais raso, né? Ali, bem na saída do Mar da Galileia, é um pouco mais profundo, até mais fácil para o batismo. Sim, sim. Ali perto de Jericó já começa também muito a aprofundar, porque essa região toda, em termos de relevo, ela é uma depressão, né? Ela vai se tornando uma depressão até chegar no Mar Morto, que é a maior depressão do mundo. São 400 metros abaixo do nível do mar. Agora, até um comentário, né? Porque as pessoas muitas vezes não entendem o que é um ato profético, né? E o ato profético é algo que a Bíblia inteira narra. Então, nós vemos que Elias ele teve que 7 vezes se ajoelhar e orar para que o Senhor enviasse a tempestade. Naamã teve que dar os 7 mergulhos. Foram 12 voltas, 12 voltas ao redor de Jericó e assim por diante. Então, nós vemos que o referencial do ato profético, as pessoas muitas vezes acham que é o misticismo, e não é. É algo que move os céus, que realmente transforma aquilo que está ao nosso redor, né? 7 dias ao redor de Jericó e tudo aquilo que a gente vê e que acontece e traz o retorno que procede de Deus de coisas espirituais. E tudo sempre ligado a uma resistência, não é? Porque nós resistimos à nossa carne, lutamos e realizamos o ato profético e as resistências espirituais, elas caem. Um exemplo, por exemplo, a gente vai falar amanhã, na próxima aula, sobre jejum. Jejum é isso, né? Uma consagração que, na verdade, estou resistindo à minha carne e recebendo autoridade espiritual sobre demônios. Então, a Bíblia é vários detalhes. Pode falar de Daniel, jejum de 21 dias e situações de resistência. Então, de realmente falar, mas por que 7 mergulhos? Por que eu tenho que mergulhar 7 vezes nesse rio barrento? Né? Por que não vou fazer isso lá na Síria, que tem rios melhores? Então, fica essa discussão. E muitas vezes não questione aquilo que é uma direção profética. Obedeça. Né? Foi o que o servente falou para Naamã, obedece. O batismo é uma ordenança. Tem muita gente que resiste ao batismo. Não, um dia eu vou me batizar, não sei, ainda não estou pronto.
já está na igreja, está anos na igreja, tem consciência. Na verdade, é uma certa religiosidade, uma coisa que não faz muito sentido. É religiosidade, porque o que é o batismo? Nada mais do que a demonstração exterior daquilo que aconteceu interiormente. Então, se a pessoa nasceu de novo, o velho homem morreu, ela não tem o porquê não se batizar. Então a pessoa fala assim, eu não posso assumir um compromisso. Não, o compromisso você já assumiu faz muito tempo, entregando a sua vida para Jesus. O batismo só vai ratificar, vai confirmar, então é muito importante. E, obviamente, vai abrir novos precedentes espirituais. Então a pessoa, às vezes, fica recuando num momento que tem que avançar. E até muitas vezes falam assim, mas ele tem que me batizar, mas depois eu vou pecar de novo, e é para remissão dos pecados. Aí já misturou tudo, porque já estava no batismo de João. É verdade. Aí já ficou bagunça, não é? Eu falo, mas Jesus se batizou sem pecado, irmão. E ele falou, eu fiz porque eu tenho que cumprir o mandamento, cumprir a lei, então eu vou me batizar e pronto. Então é muito interessante isso. Vamos até ler essa passagem, falando já um pouquinho sobre João Batista. Vamos ler Marcos capítulo 1. Vamos lá, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 4 a 8. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, nós vemos aí nesse texto que João Batista, ele praticava um batismo para a remissão dos pecados. E ele era uma pessoa muito conhecida na época, não é? Uma pessoa que era famosa por essa prática, pelo seu jeito diferente de ser, não é? Ele era uma pessoa que ditava a moda, né? Só que não, porque só ele que usava essas roupas, não é? E ele também era uma pessoa que afrontava a religiosidade. Ele batia diretamente nos fariseus e falava exatamente sobre ostentar uma religião, uma aparência, mas na verdade não tinha a essência. Então ele retomava essa questão do batismo da remissão dos pecados, se preocupando com a essência do homem lutar contra o pecado. Agora, bispo, nós vimos aí que ele era uma pessoa muito diferente. E tem estudiosos que falam que ele poderia fazer parte da seita dos essênios. O que seria isso? Bom, os essênios eram um grupo, né, judaico que eles se retiraram da sociedade, vamos dizer assim, da civilização, e foram para um local no deserto. Aí você vê essas imagens bem próximo do Mar Morto, é um local, inclusive, de uma comunidade chamada Qumran. E essa comunidade, ela era composta de vários homens que deixaram, né, o termo é asceticistas, então tudo que era da civilização, que era modernidade, eles se abstinham. Então eles tinham vários banhos rituais, você vê aí inclusive banheiras, eles tinham 16 tipos de banhos rituais de purificação da pessoa, do corpo e obviamente também com um contingente espiritual. E muitos atribuíam que João Batista pudesse ser um essênio, mas de maneira nenhuma ele seria um essênio, até pelas características espirituais. Ele veio inaugurar, ele veio abrir um reino, que era o reino de Deus, o reino dos céus. Então, a condição, vamos dizer, de asceticismo, de se afastar da sociedade, não era a condição de João Batista, pelo contrário. Ele ia lá e falava com aqueles que estavam lá, inclusive ele chamava a atenção dos erros que o povo tinha. Ele levava as pessoas para o deserto, mas ele ia contra aquilo que era o pecado, a malignidade, sem se afastar. Então ele era alguém ligado ao ambiente urbano, mas ele levava para o deserto até uma condição do batismo, do arrependimento. Então, inclusive, a palavra arrependimento, que nós já falamos, é a palavra metanoia. Então, a consciência que a gente tem do batismo de João era de arrependimento, é na mente tomar uma posição, porque ele iria inaugurar um reino onde Jesus viria com o poder da graça. Interessante. E agora, a dúvida é, nós vemos que na sequência, aliás, eu vou já ler o texto,
porque essa é uma dúvida que as pessoas falam, porque Jesus se batizou para cumprir a lei. E a pergunta é, que lei é essa? Porque a lei de Moisés falava sobre isso, porque essa é a dúvida. Vamos ler primeiro o texto? Marcos capítulo 1, 9 a 11. Vamos lá, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, nós vemos que Jesus Cristo foi batizado nas águas. E o batismo de João era o batismo para a remissão dos pecados. E aí eis a pergunta. Porque Jesus fala isso no livro de João, né? Na versão de João fala que ele veio cumprir a lei, porque João Batista falou, ó, eu não tenho... como é que eu vou te batizar? Tá meio estranho esse papo. Mas, na verdade, Jesus falou, eu vim cumprir uma lei. Que lei é essa? Não seria bem lei, né? Ele fala assim, eu vim cumprir com toda a justiça, né? Então, fazia parte da justiça de Deus a justificação. Então, se ele era alguém que preparava o reino de Deus através do batismo com arrependimento, e Jesus era 100% homem, mesmo ele não tendo pecado e nem do que se arrepender, ele foi como um referencial, como um exemplo. Então ele deixou esse exemplo para nós, mostrando que mesmo ele sendo alguém que vai começar a época da graça, o mover da graça, ele assim ainda cumpria com aquilo que eram os desígnios da lei, porque ainda havia ali, vamos dizer assim, a tutela da lei. Ela ainda estava lá. E de maneira nenhuma Jesus nunca foi rebelde, ele nunca afrontou a lei, nem foi contra a lei. Pelo contrário, ele a cumpriu. E aí nós vemos também que, à medida que Jesus ia manifestando o seu ministério, que os apóstolos batizavam nas águas as pessoas. Então, seria desse momento em diante que surgiu a prática do batismo para nós cristãos? Seria isso, Bispo G? O que ocorre, o batismo, ele não deveria, foi algo que o Senhor instituiu, ele falou assim, né, é o chamado, o envio apostólico. E de batizar. E batizar. Então, o batismo faz parte de uma ordenança, mas não numa atitude ritualística, né? Porque os essênios, como nós falamos, eles tinham rituais. Imagina, eles tinham 16 tipos de banhos diferentes para purificação da carne. E nós sabemos que água nenhuma pode purificar aquilo que só o Espírito de Deus pode purificar. Então, não tinha esse lado. Alguns até atribuíam que Jesus também fosse um essênio. E de maneira nenhuma é. E esse batismo, que é o batismo chamado de arrependimento, um homem chamado Apolo, que nós conhecemos depois, né, Paulo, quando conheceu Apolo, Apolo era um homem que era um grande pregador, tudo, mas ele só conhecia o batismo de João. E é engraçado, né? O texto que fala a respeito do batismo de João, que Paulo fala a respeito disso, diz assim, que ele só tinha sido batizado no batismo de João, e aí ele batiza Apolo no nome de Jesus, quer dizer, faz o batismo cristão, autêntico, não de arrependimento só, e depois ainda ele é batizado com o Espírito Santo. Ora, e é batizado com o Espírito Santo. Então, é legal esclarecer que são dois tipos de batismos. Então tem o batismo de João, que era um batismo praticado na época para a remissão dos pecados, mas o batismo que nós fazemos é o batismo cristão, o batismo instituído por Jesus Cristo, que é mais do que só se arrepender do pecado. É uma declaração pública de fé, né? É falar, eu sou cristão, eu sou servo de Jesus, eu sou uma nova criatura. Então você vê que Apolo não tinha até então essa marca de um pregador do evangelho cristão. Verdade. Mas ele pregava o batismo de João. Eu queria até ler o texto, né, que é muito interessante, está em Atos, no capítulo 19, versículo 3. Então Paulo perguntou, em quem, pois, fostes batizados? Era Apolo e mais 11 pessoas. Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele tinha uma unção tão poderosa que ali já se manifestou tudo que deveria ser feito em espírito, né?
Interessante. E ele mesmo foi batizado, né? Vamos ler a passagem em que o apóstolo Paulo é batizado, até para nós termos essa referência da sucessão, porque é uma prática de sucessão o batismo. Vamos ler. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 17 e 18. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então nós vemos nesse texto, Bispo G, interessante, tanto no texto narrado sobre o batismo de Jesus como de Paulo, a presença do Espírito Santo. Sem dúvida. Então esse é o diferencial também do batismo de João. Esclarecido, a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a se manifestar e o objetivo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é muito diferente, porque a pessoa, quando ela é batizada nas águas, ela começa a ter o discernimento do Espírito Santo. Por isso que é tão importante a pessoa se batizar. Sem dúvida, é importantíssimo. Vejam que Paulo, depois ele ministra, e há uma sucessão. A gente percebe que quando, não como regra, mas quando nós conhecemos e entendemos o mundo espiritual, nós entramos nesse processo de sucessão. Faz parte daquilo que é uma sucessão apostólica, o batismo. E Paulo, vejam que ele cumpriu. E quem, vamos dizer assim, ministrou pelo jeito o batismo, foi Ananias, que era tipo assim, um certo Ananias, né? Era um discípulo de Jesus, mas não era alguém conhecido, um grande apóstolo, alguma coisa assim. Mostrando também a simplicidade do reino. Então, um reino poderoso, porque o batismo de João era de arrependimento. Em Jesus Cristo, Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. Quer dizer, o batismo agora tem toda uma outra conotação, uma conotação de poder. Aí o Espírito Santo está habilitado a vir, porque Jesus venceu a morte e venceu o diabo. E aí sim o reino de Deus é instalado e agora, de uma certa forma, todos têm direito àquilo que era exclusivo de alguns antigamente. Perfeitamente. Vamos dar um exemplo que está lá em Atos 8, que é o eunuco de Candace. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então nós vemos aí o trecho em que Felipe ele encontra, era um diácono. Diácono, não é? Bem lembrado. Né? E ele encontra esse eunuco no caminho. E ele era um homem que, Candace provavelmente era uma região próxima da Etiópia, se eu não me engano. Candace era uma região de Etiópia, de Etiópia, e Candace era uma rainha daquela época. Sim. Então, ela era um eunuco de um reino dessa rainha. Então, o eunuco, geralmente esse termo é o termo usado para alguém que é assexuado. Então, provavelmente alguém que poderia ter uma condição dúbia, vamos dizer assim. Né, porque esse termo era bem usado. E nós vemos que Filipe não ficou ali falando para ele, você tem que participar por um processo de aprendizado, você tem que entender que muitas vezes a religiosidade traz esse lado, né? De que o batismo só pode ser praticado depois que você tiver tantas aulas. O batismo foi imediato. É verdade. Reconheceu Jesus ali naquele momento. E também ele, como diácono, foi e derramou aquela água. Ele estava embaixo do envio. E essa pergunta é interessante, né? Que ele fala, o que me impede de ser batizado agora? Absolutamente nada. Nada. Se você crê que Jesus é o teu Senhor, que é isso que ele ministrou ali sobre o livro de Isaías, você pode se batizar agora. Então havia uma água ali, que é assim, uma água que obviamente dava a condição da imersão completa dele, e ele realizou o batismo. Então é muito interessante nós entendermos que a religiosidade não pode impedir uma prática fundamental para o seu ministério. Você que está assistindo, você deve sim se batizar, tá? É muito importante essa marca. E nós vamos falar agora, rapidamente, de 5 motivos, né? Do que é preciso para o batismo. Primeiro, vamos ler o que está em Marcos 16:16.
Vamos lá, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. No vídeo colocou um outro versículo, mas o texto é esse mesmo. Então, o que é fundamental é crer. Crer quem é Jesus e confessar. Por isso que antes do batismo é muito importante a confissão. Você reconhecer que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outra forma. Como é que eu vou me batizar em nome de Jesus Cristo se eu não crer em Jesus Cristo? Então foi o que ele falou para o eunuco. Você crê? Eu creio. Então você pode ser batizado. Tá? Em segundo lugar, o arrependimento dos pecados. Vamos ler aí Atos 2:38. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é interessantíssima a testificação desse texto, daquilo que estou comentando, né? Porque Pedro fala para todos que estavam ali sendo ministrados, a primeira pregação, o que vocês têm que fazer agora? Depois que ele pregou, falou aquilo, né, que era a verdade do Evangelho, ele falou, agora vocês têm que batizar. Batizar para a remissão dos pecados, ou seja, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, para receberem o dom do Espírito Santo. Então olha a importância do batismo para que o Espírito Santo comece a se manifestar na tua vida. Então ele vem acompanhado sim de uma reflexão de que o homem é pecador, de que o homem tem erros, que ele tem realmente falhas, mas que Jesus Cristo veio para lhe perdoar. Então ele está sepultando todas as malignidades do velho homem e os seus pecados. E aí vem a pergunta, Bispo G, que sempre fazem. Bispo, acabei de chegar na igreja, eu ainda fumo cigarro, não é? Eu ainda fumo cigarro, então eu posso me batizar ainda fumando cigarro? Vai apagar o cigarro, não vai? Vai, com certeza. Brincadeira. Não há aquilo que a gente possa dizer, tem que parar com isso ou fazer aquilo. Eu acho que assim, a disposição, quem nasceu de novo, já tem uma disposição de parar com tudo aquilo que o domina. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, e também, eu não vou fazer aquilo que domina a minha vida. Então, se o cigarro está dominando a tua vida, você pode se batizar, mas você tem que vencer o cigarro. Então, a condição do cigarro, ou qualquer, porque existem vícios muito piores, sim, que não tem fumaça, não tem cheiro, que às vezes são dentro da pessoa, e a pessoa não mostra, não atribui isso, não dá para ver, mas que ali vai passar pelas águas do batismo também. Então, é um processo de Deus. Até receber também o dom do Espírito Santo para poder vencer esse domínio da carne. Então, vá se batizar, porque muitas pessoas falam assim, mas eu estou em pecado. Meu querido, vá lá se batizar porque você vai receber autoridade para vencer o pecado. Consciência de que você está se levantando como um novo homem, afrontando as práticas da carne do velho homem. Então isso é muito importante. Vamos ver 1 Pedro 3, versículo 21. Vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nessa passagem, o apóstolo Pedro fala sobre a consciência. Então, em terceiro lugar, é necessária a consciência do batismo, do ato profético. Estar consciente daquilo que está fazendo, não por imposição, não por uma obrigação religiosa, não por um ritual, mas entender que ali você não quer mais ter a marca do velho homem, mas que você quer se tornar essa nova criatura, fazer morrer a natureza terrena, como o apóstolo Paulo fala para os colossenses. Agora vem a questão, já que tem que ser algo consciente, então se batiza criança?
Boa pergunta, Dani. Se batiza a criança desde que ela tenha consciência disso. Então, nós vemos às vezes o costume de crianças recém-nascidas serem batizadas. E, assim, na minha opinião, é incoerente, segundo a palavra também. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Como que um bebê recém-nascido vai entender o processo de crer? Então, nós não estipulamos uma idade, mas quando a criança ela adquire uma maturidade, ela adquire um equilíbrio, ela entende a noção do pecado, ela sabe quem é Jesus Cristo para os pecados dela, ela se arrepende, ela está preparada para ser batizada. Então a gente percebe que essa idade é por volta de 12, 13 anos. Então a gente, nessa idade mais ou menos, a criança começa a tomar consciência, começa a amadurecer, né? Inclusive essa idade, os 13 anos, que é um processo também de amadurecimento até dos próprios judeus, né? Que eles chamam de bar mitzvah, né? Que é o quê? É o entrar na maturidade. Então, eu acho que essa é a consciência que deve ter para a gente não colocar, por exemplo, sobre uma criança um julgo que ela nem entende o que está acontecendo com ela. E em vez do batismo de crianças, a prática na igreja é a apresentação de crianças, como Jesus, por exemplo, foi apresentado no templo. Perfeito, porque é uma consagração, ela é inerente àquilo, entre aspas, que seja opinião da criança, porque ela não tem ainda a consciência clara de nada. Então, o consagrar, revestir, ungir, quer dizer, porque a parte da unção também tinha esse lado de atribuir, colocar sobre ela uma proteção daquilo que vem através do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a forma, é a maneira como Jesus fez e na sua própria vida ele foi apresentado no altar, no templo do Senhor. E na apresentação de crianças, nós também fazemos um voto dos pais, né? Do cuidado, de guiar a criança pelo caminho que ela deve andar segundo a palavra de Deus. Então, você que tem filhos crianças, né, ainda, e não foram apresentados na igreja, leve sim, fale com o seu pastor e fale, olha, eu quero ter essa consagração, eu quero apresentar os meus filhos. Vamos ler Mateus 28, 19. Vamos lá, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem, nós temos um envio para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em quarto lugar, isso é essencial. Daí a diferença do batismo de João, da remissão dos pecados, e o batismo cristão, que é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E, em quinto lugar, Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos lá, Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo ele deve ser por completa imersão. Então, é muito importante isso, porque muitas vezes as pessoas, nós vemos hábitos religiosos, por exemplo, de batismo por aspersão, que até hoje é realizado, e é fora da palavra, até porque a palavra batismo é a palavra mergulhar. Já está dizendo, né, que é imerso, né? Então, o batismo por aspersão não é o batismo adequado segundo a palavra de Deus. Claramente, nós vemos que é o batismo por imersão, porque você está sepultando o velho homem para, a partir daquele momento, se levantar como uma nova criatura guiada pelo Espírito Santo de Deus e viver novidade de vida, como foi a passagem que nós lemos. Nós acabamos então um assunto, chegou a hora de nós revermos tudo o que aprendemos hoje na aula de batismo nas águas. Hoje estudamos sobre o batismo nas águas, que é a declaração pública da conversão da fé em Cristo em um ato profético de sepultar a antiga vida de pecado na imersão das águas e se levantar como uma nova criatura. Também aprendemos que os mergulhos de purificação eram hábitos dos essênios e que estudiosos acreditam que João Batista herdou este costume, mas transformou em um ato profético de remissão de pecados. Estudamos que para se batizar é preciso confessar que Jesus é o Senhor, arrepender-se dos pecados, ter consciência
experiência espiritual do ato profético e deve ser por imersão completa do corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. E surgiu uma dúvida agora, Bispo G. Quem pode batizar a outra pessoa batizada? Todos que receberem delegação. Então a gente percebe, né, na Bíblia, principalmente, você mesmo falou a respeito de Filipe, ele era um diácono, ele era um evangelista, um diácono, mas ele foi enviado pela igreja e ele então tinha essa delegação. Nós não podemos sair aí à torto e à direito batizando as pessoas. Isso é uma coisa que é a delegação da própria igreja. Então, por exemplo, se o apóstolo delega a um diácono, ele pode batizar. Mas o diácono não pode sair a bel prazer batizando as pessoas sem ter essa delegação. Ela é importante, sim. Por isso que a palavra é clara que tudo era feito debaixo de um envio de autoridade espiritual, de delegação. Muito bem. Essa foi a aula de batismo hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre jejum. Então fique ligado no programa CEA de Profetas. Nós vamos agora ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.